Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Calbucci, professor Bucci, e eu estou aqui junto do professor e médico psiquiatra Celso Lopes de Souza. Tudo bem, Celso? Oi, Buti. Olá, pais. Olá, professores. Olá, responsáveis. Estamos juntos. Bom, Celso e eu criamos há alguns anos o programa Semente, um programa estruturado de aprendizagem socioemocional. E nesse momento de quarentena, de isolamento, que é uma novidade para grande parte do mundo e principalmente para nós brasileiros, é o momento de a gente mostrar que a aprendizagem socioemocional pode ser muito importante para a gente vencer, para a gente enfrentar esses desafios. É por esse motivo que o Celso e eu gravaremos alguns podcasts. E a gente queria começar falando sobre a importância de, num momento como esse, a gente ter uma preocupação muito grande com os adultos. Celso, por que focar nos adultos? A razão por que pais, professores e responsáveis, ou seja, os adultos, que precisam estar equilibrados primeiramente nesse momento, é porque em momentos de crise, sabidamente, quando adultos estão bem, crianças estão bem. Quando adultos estão mais confiantes, crianças mais confiantes. Adultos desesperados, crianças desesperadas. Mais do que nunca, é um momento de trabalharmos isso. E é fácil a gente tentar mostrar um caso até extremo, onde que isso é a prova do que a gente está falando. O caso dos garotos, dos meninos que ficaram presos na caverna lá na Tailândia. Pô, foram 17 dias, 9 sem saber se iam ter ajuda ou não, sem comida, oxigênio acabando. E uma das coisas que ajudou a atravessar essa coisa foi o equilíbrio emocional de um adulto. Aliás, até na aviação, pede-se para, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Primeiro coloque em você, depois nas crianças. Porque senão você pode ficar tonto, cair, nem você nem a criança ficará bem. Então, essa é uma estratégia inicial. Nós, adultos, temos que estar bem nesse momento. Agora, Celso, falar em estabilidade, em equilíbrio, é difícil num momento como esse, que costuma suscitar, produzir, originar uma série de emoções desagradáveis. E uma emoção muito comum nesse momento, e que muitas pessoas estão experimentando, é justamente o medo. Celso, como é que a gente podia definir o que é o medo? Excelente, Buti. Uma coisa importante é estamos o tempo todo operando por meio das emoções. As emoções hoje, a neurociência sabe que elas apontam as nossas direções, elas são os nossos primeiros alarmes. E o medo não é diferente disso. O medo, ele indica um estado de vigilância, indica um estado de perigo iminente. Isso nos faz aumentar a vigilância, isso nos ajuda a antecipar algo ruim que pode acontecer. Portanto, o medo ele tem um papel fundamental nesse momento que nós estamos. Mas ele vai ter um papel fundamental se entendermos os estados do medo. Existem níveis de intensidade que o medo aparece. Essa história da intensidade do medo, Celso, ela é importante exatamente porque uma coisa que eu sempre costumo dizer, quando eu converso com professores, com os meus alunos, é que a linguagem é uma forma de a gente compreender a realidade. Se a gente não nomeia algo, é como se aquele algo não existisse. E o problema de uma palavra como a palavra medo é que ela acaba sendo uma palavra muito genérica, que abarca, como você disse, estados emocionais de intensidades diferentes. A pergunta é, quais são os principais estados do medo e como que esses estados se relacionam com essa situação que nós estamos vivendo? Vale destacar 5 estados do medo: receio,
preocupação, ansiedade, desespero e pânico. Eu vou repetir: receio, preocupação, ansiedade, desespero e pânico. Todos esses estados emocionais pertencem à família do medo. E é fácil entender isso. Basta você trocar em alguma sentença alguma dessas palavras por medo, com pequeníssimas alterações, não perde sentido. Então, por exemplo, você vai dar uma comida para alguém experimentar e você fica com receio. Você acabou de preparar comida e se a pessoa gostou ou não, você fica um pouco receoso. Eu estava receoso, eu estava com medo que a pessoa não gostasse. Eu estava ansioso que ia me dar branco na prova. Eu estava com medo que ia me dar branco na prova. O que diferencia um do outro? Exatamente a intensidade. O receio é um estado de uma intensidade baixa. A preocupação já é uma intensidade um pouco maior, que ela fica martelando mais tempo na cabeça. Ela não é um receio simples e pontual. Então você está num ônibus, o motorista está dirigindo um pouco imprudentemente, tua viagem 2 horas, você fica preocupado durante essa viagem. Nós estamos preocupados agora com o vírus. A ansiedade, ela dá um pulinho um pouquinho maior e ela está ligada a uma sensação de que eu não vou dar conta, que algo ruim pode acontecer e eu não vou conseguir lidar com isso. O desespero dá uma subidinha maior. O desespero, ele indica uma situação em que você está com a sensação que é quase que certeza que você não vai dar conta. Então você está descendo uma ladeira de bicicleta, você descobre que está sem freio. E o pânico é o momento que você vai bater com a bicicleta. O pânico é o estado mais intenso do medo, ele paralisa, é quase que uma sensação de alarme, de morte iminente. Ocorre que esses estados, não precisa um se transformar no outro. E se nós não soubermos nomear essas coisas, a gente acha que tudo é a mesma coisa. Tem um estudo bem interessante feito na Universidade de Stanford, em que pegou falantes russos que nomeiam 2 diferentes tonalidades de azul, próximas, mas diferentes, por nomes diferentes. Então, uma tonalidade dá um nome, para outra dá outro nome. O falante nativo em inglês, ele chama de blue, azul. E o que se percebeu? Colocando em aparelho de ressonância magnética funcional para o falante russo, na hora que você muda a tonalidade de uma para outra, a área de surpresa do cérebro acende, indicando que percebeu-se a mudança daquilo. No falante nativo em inglês, você muda a tonalidade, como não são nomes diferentes, é o mesmo nome que dá para aquilo, o cérebro não identifica. Ou seja, se nós não damos nomes diferentes para coisas diferentes, nosso cérebro acha que é a mesma coisa. Aonde isso se encaixa nesse momento da epidemia? Todos nós estamos predominantemente preocupados, ansiosos. Isso não quer dizer que entraremos em pânico. É normal ficar ansioso, preocupado, e assim como é normal também, em alguns momentos aparecer um estado, uma sensação de pânico, de que não vou dar conta, mas são estados emocionais, transitórios, passam. Nós temos que ficar a maior parte do tempo preocupados. Esse é o estado em que vamos conseguir maior vigilância numa epidemia, que é o que se precisa. Uma epidemia, nós precisamos ficar vigilantes com a atitude individual de cada um. Pode parecer contraditório, paradoxal, né? Mas nós vamos precisar quase nos isolar para perceber que estamos todos juntos e precisamos um do outro. Uma coisa que é muito interessante desse exemplo que você deu, dessa diferença que os russos fazem para esses 2 tons de azul, é que, ao contrário do que muita gente pensa, nós não aprendemos a linguagem através do mundo. Nós aprendemos o mundo através da linguagem. As coisas, elas começam a fazer sentido para a gente quando elas têm nome. E num momento como esse, sair do estágio do pânico e do desespero, compreendendo que talvez aquilo seja apenas ansiedade, preocupação ou receio, é muito importante para ter mais clareza de como a gente pode enfrentar essa situação. Você pega um falante, alguém que vai falar em público, é um falante experiente, você que é um professor, por exemplo,
Você pode pegar sua frequência cardíaca, a minha, vamos dar uma palestra, vamos fazer alguma coisa. No início ela está aumentada, a nossa frequência respiratória está um pouco aumentada, antes de iniciar a palestra. Estamos receosos, só que nós nem ligamos para isso. Quem acha que esse receio é igual ao pânico e em algum momento teve uma dificuldade muito grande para falar em público, e apresentou um estado emocional alto uma vez, aquilo já criou uma memória, e a pessoa começa a ter um pouco de receio, que todos nós temos, e acha que vai ter pânico, aí que ela não consegue mesmo. Por isso que é importante diferenciar. Não, esse estado é normal sentir. E uma coisa interessante é que a gente deu esses exemplos linguísticos, é que a língua portuguesa ela é magnífica porque ela tem dois verbos que são muito parecidos em outros idiomas, né, mas que no português fazem uma distinção semântica muito clara, que são justamente os verbos ser e estar. Nós estamos preocupados, nós não somos preocupados. E quando a gente pensa que as emoções elas são estados transitórios, elas não definem a nossa essência. Muitas vezes a gente confunde essas duas coisas, achando que aquilo que era provisório e transitório vai ser permanente. Mas o Celso e eu conversaremos em outros podcasts sobre como regular essas emoções. Nesse momento, Celso, até para diminuir um pouquinho a ansiedade, usando um termo que você explicou, tem alguma dica muito direta que a gente pode dar nesse momento, lembrando que nós falaremos mais sobre regulação emocional nos próximos podcasts? Nesse momento, é bem importante entender que nós, como você disse, essa diferença do ser e estar, nós operamos por meio das nossas emoções. As nossas emoções apontam situações e elas estão sempre associadas a pensamentos. Então, são as nossas histórias, são os pensamentos que estão acontecendo na cabeça que estão determinando aquela emoção. E a gente vai discutir muito isso. Mas o importante é que em alguns momentos pode aparecer o desespero. Vocês podem se desesperar. Tem muita coisa acontecendo. O que vai ser? Como vai ser a parte financeira? Como vai ser isso? Pais, professores, diretores, donos de escola, donos de restaurante. Todos nós estaremos assim. Aí o que é muito importante fazer? Nesses momentos que você estiver começando a ficar desesperado, se você reparar, você está com certeza fazendo projeções. Não confunda medo com realidade. Como assim? Eu estou imaginando, como não confundir medo com realidade? Quando você estiver desesperado, se você observar, você está com medo que você contraia o vírus, que alguém da sua família, um de nós precisará de respirador e talvez não tenha aquela preocupação. Estamos com medo que isso aconteça. Isso não está acontecendo. Se coloque naquele exato momento para trazer a realidade. Isso é uma forma bem importante de... E o segundo, eu dei o exemplo dos meninos da caverna. O mundo se mobilizou para tirar aquelas crianças. Foi dada uma lição de empatia. Nós sairemos dessa. E quando vier aquela sensação de, olha, não tenho o que fazer... Calma, todos estão assim. Não é só você. A humanidade, a espécie humana, ela já deu mostras de superar outras epidemias e situações em que a união ela vai ser fundamental. Seremos criativos e acharemos soluções. Em momentos de gestão de crise, a gente trabalha com o momento presente, antecipa, mas traz rapidamente o momento presente. Senão a gente fica catastrofizando. E para finalizar, muito cuidado com a tríade cognitiva dos 3 Is. O que é essa tríade cognitiva dos 3 Is? Sensação de insuportável, impossível e interminável. Isso é humano sentir isso, mas toda vez que essa tríade estiver aparecendo, é uma distorção. O insuportável, nós fomos projetados para suportar o inimaginável. Temos N exemplos disso. O impossível, não, nós sabemos o que vai acontecer, não é que nós estamos cegos. Isso vai passar, é certo. E o interminável? Esse é o mais
como eu disse, vai passar. Só que o que é importante você saber que vai passar é esse estado que você está sentindo dos 3 Is. Isso vai passar. Não acredite no momento que isso estiver acontecendo. As emoções estão distorcendo as nossas reais capacidades. É humano. É hora de se juntar, é hora de cada um começar a aprender para a gente seguir essa nova jornada e vamos estar juntos. Acho que isso é importante. Estamos todos aprendendo. A Semente Educação e o programa Semente, a gente está 24 horas pensando em como a gente pode contribuir nesse momento. E a maior lição que a gente pode dar para os nossos alunos, para os nossos filhos, é como superar crises. Essa é a oportunidade que temos para ensinar. E precisamos primeiro aprender. Valeu, Celso. E foi por esse motivo que nós decidimos liberar gratuitamente todos os cursos da plataforma do Programa Semente para as famílias. Então, além do nosso curso de manejo de ansiedade, o curso de manejo de raiva, o curso de decisões responsáveis e o curso de resiliência estão abertas a todas as famílias dos nossos alunos do Programa Semente. Nós estamos avaliando a possibilidade de que esses cursos fiquem disponíveis também para as famílias que não têm filhos em escolas que adotam o Programa Semente. Existem algumas dificuldades técnicas de fazer isso, porque esse acesso à nossa plataforma seria muito superior ao que a gente está acostumado. Então a gente está avaliando as dificuldades de fazer essa liberação. Mas é uma preocupação que a gente tem. Nós queremos mostrar que a aprendizagem socioemocional ela pode ser uma aliada muito importante para vencer um momento de dificuldade como esse. Bom, continue acompanhando então as redes sociais do Programa Semente e nós não sabemos ainda qual vai ser a periodicidade desses podcasts. Pode ser que eles sejam diários, pode ser que eles sejam semanais, pode ser que em alguns momentos a gente faça até 2 por dia, depende da necessidade. Mas saibam que nós estaremos juntos para enfrentar todas essas dificuldades. Valeu, gente. Obrigado pela atenção.